Deus, Senhor nosso Deus, eternamente agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje estivemos diante da proclamação do Evangelho, como estamos sempre, mas este é um Evangelho mais especial do que as outras perícopes? Não. Mas trata de um tema particularmente singular. Aborda um tema especificamente único. É chamado o Evangelho da oração sacerdotal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que era esta oração que Cristo faz hoje a seu Pai, com os apóstolos, era a estrutura que está por baixo desta oração, era a estrutura que é a estrutura? Era a forma, era a maneira como os sacerdotes na antiga lei oravam. Ou seja, a oração iniciava-se, oravam quando estavam diante do momento em que iam fazer um sacrifício, devo acrescentar isto. Então eles primeiro glorificavam a Deus, depois apresentavam as obras de Deus, depois oravam por aqueles que necessitavam, que era o povo de Deus, da sua intercessão, das suas orações enquanto somos sacerdotes, pedindo a Deus que protegesse o seu povo. E a parte final era a oferta, a declaração da oferta, isto é, a vítima que era pombo, cordeiro, o que fosse, na antiga lei, oferecido a Deus. Era feito o sacrifício. Então, estes 4 elementos que eu acabei de citar, que eu acabei de frisar, glorificação, referência, recordação das obras feitas por Deus, e intercessão por todos aqueles que precisam do amor, da proteção de Deus, e a declaração da oferta, estes 4 elementos compunham a oração feita no Antigo Testamento pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote no momento em que um sacrifício ia ser feito. E é por isso que Cristo, que se vai oferecer na cruz, neste momento, hoje, no Evangelho de hoje, ele pega nessa forma como os sacerdotes antigamente oravam, de forma pedagógica, para ensinar os apóstolos e também para que os apóstolos percebessem que oração era esta. E pela estrutura da oração os apóstolos perceberam que o sacrifício de Cristo se avizinhava, que estava próximo. Porque Cristo vem dizer, noutra parte do mesmo Evangelho, não no de hoje, que não veio acabar com nada da antiga lei. Ele diz que eu não vim abrogar, não vim abrogar, ou seja, não vim acabar com a antiga lei nem com os profetas. O que Cristo vem fazer é pegar em tudo o que Deus revelou na primeira revelação a Adão e Eva, e em tudo aquilo que o Senhor anunciou a Abraão, Isaque e Jacó, a Moisés, ao seu povo através dos profetas. Pega em tudo isso, Cristo Nosso Senhor respeita tudo isso e eleva toda a antiga lei a um patamar eminentemente superior. O Senhor pega num buraco que havia no Antigo Testamento, já digo que buraco é esse, que lacuna é essa, lacuna quer dizer buraco, aprendam as palavras bonitas. Buraco toda a gente sabe o que é, mas é horrível, buraco. Lacuna quer dizer buraco, há algo que falta, mas é mais do que dizer todas as lacunas, em todos os buracos que existiam no Antigo Testamento, Cristo preenche com o quê? Que buracos eram esses? Eram buracos vazios do amor de Deus. O sumo sacerdote, porque só havia um sempre, quando esse morria, era outro nomeado. E os sacerdotes não amavam a imagem do amor de Deus. Haveria algum que amasse, sem dúvida, em tantos séculos, algum sacerdote deve ter tido amor, mas a maioria dos sacerdotes, e o povo depois ensinado, e tomando como exemplo os sacerdotes do Antigo Testamento, não viviam com muito amor, eu diria mesmo que viviam com muito pouco amor, com nenhum amor, na maioria das vezes, porque tinham inveja, tinham ciúmes uns dos outros, matavam-se uns aos outros, estavam sempre em guerra, sempre amados por Deus e sempre voltando as costas a Deus, sempre amados pelo Deus único, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, que hoje, na oração sacerdotal, Cristo diz: a vida eterna consiste em que conheçais, em que conheçamos o único Deus verdadeiro e aquele que foi enviado por Ele, Jesus Cristo.
A vida eterna consiste nisto. Consiste, quer dizer, a vida eterna é isto. Este é o parâmetro da vida eterna. E no Antigo Testamento não conhecia Deus Pai. Conhecia um Deus sem rosto. Eu sou aquele que é. É a resposta de Deus no Monte Horebe, quando Moisés lhe pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que é. Era tudo o que eles conheciam. Falavam-se do Deus Criador, mas não se falava de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esta revelação do mesmo Deus que era vivido no Antigo Testamento, mas no desconhecimento de que Deus é, de quem era esse Deus, na plenitude da sua visibilidade perante a criação sua, que Ele criou, não acontece no Novo. No Novo Testamento, Cristo vem revelar: o Pai é o Criador. É a primeira vez em 2000 anos, desde Abraão, Isaac e Jacó, até o nascimento do Verbo encarnado que sai de Maria, Nosso Senhor Jesus Cristo, é a primeira vez que se diz Deus Pai é o Criador. O Filho é aquele que realizou, concretizou, pôs de pé, construiu toda a criação segundo o Pai Criador, através da execução do plano que recebeu do Pai. Cristo recebe o plano para fazer, construir, criar toda a criação, tudo que nós vemos, os astros, os planetas, as terras, os lagos, as lagoas, tudo isto foi Nosso Senhor, Verbo de Deus, o Verbo de Deus, o Verbo de Deus que criou. Mas o Criador é o Pai, porque o Pai é que cria, o Pai é que tem o plano, o Pai é que diz onde é que vais pôr meu Verbo, meu Filho, aquele rio, à direita ou à esquerda daquela montanha. É o plano do Pai. E depois o Verbo cria. E depois o Espírito Santo dá a vida a tudo que foi criado pelo Pai, na pessoa do Filho, através da pessoa do Filho, no Espírito Santo. Então, esta noção trinitária, o Pai é o Criador, o Filho é o que realiza a obra, em nome do Pai, o Espírito Santo que santifica, vivifica e dá vida a tudo, é Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que revela. E revela em vários momentos da sua vida pública, e hoje, muito particularmente, neste Evangelho. Neste Evangelho, a primeira coisa que o Filho faz, Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é glorificar o Senhor seu Pai. É dizer que Ele é o único verdadeiro Deus. Depois, Ele apresenta todas as obras maravilhosas que Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando Cristo se refere a Deus, sem dizer mais do que isto, só Deus, Ele refere-se à Trindade, ao Pai, ao Filho, Ele próprio, Verbo encarnado, e ao Espírito Santo. E depois o Senhor apresenta as obras todas, como eu disse, que foram feitas por Deus. E a partir do momento em que glorifica a Deus, apresenta perante os apóstolos, que estão aqui como imagem de todo o povo, de toda a criação de Deus, o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, ora ao Pai para que proteja todos aqueles que Ele, Pai, lhe deu a Ele, seu Filho, para Ele cuidar, enquanto estava ainda neste momento vivo. E Ele Cristo pede ao Pai, que depois de Ele subir para junto do Senhor seu Pai, Deus Pai, o Pai possa proteger todos aqueles que Cristo amou, todos aqueles que Cristo recebeu, todos aqueles a quem Cristo anunciou o Pai, que o Pai cuide deles como Ele, Filho, cuidou de todos e todas, em nome do Pai, porque foi do Pai que Ele recebeu a todos aqueles e aquelas que Ele cuidou. E no final o Senhor, depois de glorificar Deus seu Pai, de apresentar as obras feitas por Deus, triúnico, depois de orar por todos aqueles que precisavam das suas orações, da sua intercessão e do seu amor, Ele apresenta-se: aqui estou eu, a vítima, eleita, única, para enfrentar, única porque o sacrifício da cruz só pode ser enfrentado por Cristo. Nunca ninguém antes enfrentou a cruz e dela ressuscitou. Muitos foram postos na cruz e todos ali findaram, todos ali morreram. Todos, ninguém saiu da cruz. No Império Romano,
Uma morte de cruz era uma morte dada às pessoas, aos homens e mulheres, sobretudo aos homens, tidos como o pior que a sociedade tinha. Era a ralé da sociedade que era posta ali. Era o crime mais hediondo, mais terrível, mais macabro, mais horrível que existia. Era ser pregado, consistia em ser pregado na cruz. E eram pregados milhares, e foram pregados milhares, e dezenas de milhares, ao longo de séculos, na cruz. Mas só Cristo é pregado na cruz, e só Cristo, nosso Senhor, Verbo, sentado à direita do Pai, Verbo encarnado, saído do ventre de Maria, Ele que assume a plenitude da sua glória na cruz e no sacrifício, que hoje é anunciado na parte final do Evangelho proclamado pelo protodiácono Gabriel. É por isso que chamamos ao Evangelho de hoje o Evangelho da oração sacerdotal, em que o Senhor se prepara, agradecendo a seu Pai todas as coisas que fez, toda a força que lhe deu para cumprir, agradecendo e mencionando a seu Pai que tudo que o Pai lhe disse para ser feito, feito foi. Nada do que o Pai pediu ao Filho, o Filho deixou de fazer na plenitude. Não houve nada que Cristo não tivesse realizado em nome do pedido de seu Pai. E depois de glorificar a Deus seu Pai, depois de apresentar as obras realizadas, as obras maravilhosas, admiráveis pelo Deus Trino, depois de pedir por todos aqueles que Ele cuidou, que o Pai cuidasse em nome dele, depois de Ele subir aos céus, o Senhor prepara-se para a morte que vai chegar em breve. A morte que vai chegar em breve. É a morte que vai matar a morte. A morte que vai matar a morte. Porque a morte de Cristo acaba de uma vez por todas com a morte. A morte não tem mais poder sobre a vida. Porque até ali a morte punha fim à vida, como uma porta que se fecha de nossa casa quando nela entramos e trancamos. Depois de Cristo morrer e ressuscitar, não há mais portas fechadas para a vida. Há portões escancaradamente abertos para a vida eterna. Escancaradamente abertos para a vida eterna, se nós assumirmos com rigor e estreitos, na obediência ao que Deus nos pede na igreja, como o Pai pediu ao Filho, se nós aceitarmos sermos e vivermos uma vida em tudo semelhante à de Cristo. Aí não há portões largos, amados irmãos e irmãs. Os portões largos, amplos, como eu disse, já não há portas que se fecham para a vida, há portões escancarados. Eu não esqueço o que disse há 2 minutos atrás, para nos receber no reino dos céus, sim, mas para passarmos por esses portões imensos, nós temos que ser estritos e estreitos, rigorosos, apertados na nossa vida, para vivermos como Cristo vive. E porquê rigorosos, estreitos, apertados? Porque é muito difícil amar. Amar significa tudo o que sai do amor. De um grande rio, o que é que sai? Vou dizer ao contrário, muitos afluentes. O que é que eu estou a dizer ao contrário? Provavelmente dizer assim, muitos afluentes vão ter um grande rio. Eu estou a ver ao contrário. Eu vejo um grande rio cheio de muitos braços. Não é? O amor também. Do amor saem todos os outros braços. Da generosidade, do perdão, da disponibilidade, da não maldicência. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. Então, amar, da generosidade. Amar é difícil. Dizer eu amo é facílimo, já está dito. E pronto, fiz tudo. Só que dizer eu amo não chega absolutamente para nada. Muito menos para entrarmos no reino dos céus. Só entraremos no reino dos céus aqueles e aquelas, não na outra vida, mas nesta vida que vivemos hoje, nos tornarmos outros Cristos. Homens e mulheres, outros Cristos. Ou seja, semelhantes a nosso Senhor. Se formos semelhantes a Cristo Verbo encarnado, através dele veremos o Pai. Se formos semelhantes a Cristo Verbo encarnado, também as nossas obras de amor serão vivificadas pelo Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Da mesma forma que o Espírito Santo vivificou, deu vida, iluminou, aqueceu, pôs tudo em movimento, toda a criação de Deus, também ele porá, o Espírito Santo, em movimento
as nossas obras de amor. Nós temos que dizer assim, eu quero ir, e o Espírito Santo ajuda-nos a ir. O Espírito Santo só não vai, nem leva ninguém que não queira sair do conforto e do comodismo da ausência dele. Então, basta querermos amar e pedir ajuda e Deus levar-nos lá. Mas não é Deus que nos leva ao colo, vamos pelo nosso próprio pé, com a força de Deus em nós. Ou pelo menos quando a nossa força se esgotar, se ficar fraquinha, pedimos a Deus e o Senhor instala a sua força, instala-se em nós. E nós já não sabemos de onde vem essa força, se estivermos traídos, mas saberemos que vem de Deus se o nosso amor estiver com o timbre, com o cor do amor de Deus. Sabem qual é o timbre do amor de Deus? Vermelho, do sangue, do martírio. Não há amor sem sacrifício. Nem há sacrifício sem martírio. Isto é ouvido assim, podemos pensar, mas então a nossa vida vai ser um inferno. É em vida. Então sacrifício, amar um sacrifício. E o martírio. Mas deixai-me então dizer porque é que é, e porque não é nenhuma cruz às costas, e não é uma vida infernal, uma vida de beleza. Amar implica sacrifício. Dou-vos um exemplo. Eu, pai ou mãe, que amo os meus filhos, se a comida for pouca na mesa, eu, pai e mãe, não comemos, para que os meus filhos tenham comida, porque não chegava para todos. Então isto é amor. Mas que sacrifício não faço eu, pai e mãe? O sacrifício está aqui, por amor aos meus filhos, eu não como. É deste sacrifício que eu falo, entendem? Convido alguém que diga, eu amo, filho ou filha, espero por ti, e depois, quando a pessoa chega, uns anos depois, ou um tempo depois, umas horas depois, já não estou lá, já estou no terrário. Fui injusto, prometi amar, e amei outro ou outra. Isto não é amor, entendem? Nisto não há sacrifício, nisto há vampirismo. Perdoai-me o termo, para perceber-se. Vampiros, nós temos vampiros. Na Austrália, não são aqueles vampiros dos filmes. São uns bichos, tipo, como é que chamam? Os que filhões? Morcegos, é isso, tem que falar alto, vai ver, não se ouve. Os morcegos sugam o sangue das vacas, dos bois, dos cangurus, não é? Portanto, vampirismo nesse sentido, são pessoas que sugam o amor dos outros. Aqueles de nós, dentro de nós, que queremos entrar no reino dos céus, não podemos sugar o sangue dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Deixemos-nos sugar pelos outros. Nós somos daqueles que dão o sangue pelos outros, pelos filhos, pelas mulheres que amam, pelos maridos que amam, pelos avós, por vizinhos, pelos colegas de trabalho. Nós temos que ser Cristo em cada passo que damos desde que saímos da cama. E temos que ir para a cama com o coração e pensamentos como aqueles que Cristo tinha antes de adormecer, quando adormecia junto dos apóstolos, durante aqueles anos em que andou a fazer a pregação pública. São estes que entrarão naqueles portões escancarados, dos quais vos falei há pouco. Portões grandes e a rigor absoluto. Foi o que Cristo fez no Evangelho de hoje. Tudo o que me deste para fazer, eu fiz, meu Pai. Todos os que me deste para cuidar, eu cuidei em teu nome, meu Pai. Nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição. É dito no Evangelho de hoje. Então o Senhor fez tudo e todas as coisas na obediência ao que foi pedido. Por isso o Senhor não fez o que Ele decidiu fazer, o Verbo encarnado, ao Senhor Jesus Cristo. Ele decidiu fazer tudo o que o Pai lhe pediu. Com uma vantagem sobre nós, é que quando um pai manda um filho fazer alguma coisa, o filho vai, muitas vezes, por amor, sim, poucas. Na maioria das vezes, com uma tromba, vai enfadado. Tem que fazer, porque senão leva com o chicote do pai ou da mãe em cima. Então faz contrariado. E faz uma coisa, e se fizer não contrariado, faz murcho. Porque tinha outras coisas mais interessantes para fazer, então vai murchamente fazer aquilo que o pai ou a mãe mandou. Não vai empenhado com o amor com que o pai e a mãe iriam, se fosse o pai ou a mãe a fazer. A diferença entre nós, filhos e pai e mãe, é crucial, é radicalmente distinta desta que existe entre Cristo, o Verbo encarnado e o Pai. O Pai pede, o Filho cumpre o que o Pai pede. Só que neste pedido do Pai, para ouvir, quando este pedido chega aos ouvidos da natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também é Deus, na sua natureza divina,
Cristo assume o pedido que lhe é feito como algo que passa a ser seu fazer. Cristo não faz porque o Pai pede, mas faz com o mesmo amor, intensidade, carinho, dedicação, como se o Pai fizesse. Não faz menos do que aquele que pede teria feito se não lhe houvesse pedido. Como um filho e uma filha deveriam fazer diante do pedido do pai, cumprir o que o pai e a mãe pedem, como se o pai e a mãe fossem os próprios a fazer o que pediram aos filhos. É esta a dimensão do amor do Verbo encarnado. É esta a dimensão que nós temos que ter para entrar pelos portões largos do reino dos céus. Eu sei que se diz o oposto, mas eu entendo dizer desta forma porque o posso fazer, justificando porque eles serão largos na medida do tanto amor que eu dei e entreguei na minha vida que eu vivi. E serão muito estreitos, tão apertados que se fecharão para aqueles que sugaram o amor dos outros e não verteram uma gota de sangue por ninguém. Então, terminando, lembrai-vos, amor sempre igual a sacrifício. Só que é um sacrifício que traz alegria a quem o sofre. Só quer dizer, lembrai-vos, não há comida para todos, o pai faz o sacrifício e a mãe de não comerem, não jantarem, não almoçarem um dia ou 2 ou 3. É um sacrifício que traz lágrimas de amor ao rosto daquela mãe e daquele pai. Não é um sacrifício que eles deixam de querer fazer, é um sacrifício que aquele pai e a mãe só podem fazer, não deixarão de fazer, não saltarão para cima da comida, deixando os filhos com fome. Não, é um sacrifício de alegria, de pleno amor. E o amor aumenta em cada sacrifício de amor feito. Podia dar milhares de exemplos, dezenas pelo menos, como esta dos pais se absterem de comer para que os filhos tenham comida. Mas não vamos continuar por aí. Já perceberam qual é a ideia? Que o Senhor vos proteja, vos ame em vossos dias e possamos nós todos, sacerdotes, por aqui começando, mais disponíveis do que somos, e também todo o resto do sacerdócio real de Deus, que sois vós, homens e mulheres, que temos o sacerdócio real, não sacrificial, para celebrar no altar, mas temos o sacerdócio sacrificial de Deus. Senão não podias comungar. Comungais, homens e mulheres, porque temos sois sacerdotes e sacerdotes protegidos pelo sacerdócio real de Deus. Sabias? Não sabias? Se tiveres dúvidas, perguntai-me. Peço um pedido a quem saiba. Se não fôssemos leigos, homens e mulheres, crianças e adultos, feminino e masculino, se não tivesseis o sacerdócio real, não poderias aproximar-te da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Então lembrai-vos que sois participantes e partes integrantes do grande sacerdócio real que é comum a todo o povo de Deus. E a vós todos, e a nós todos, é dirigida esta oração do Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, Verbo encarnado, naquele tempo, neste tempo e em todos os tempos. Como o Senhor diz, que o Pai ama não só aqueles que Ele amou, mas também que receberam as suas palavras, mas que o Pai ama todos aqueles que ainda vão nascer e receber as suas palavras, as palavras de Cristo. O Senhor ora hoje por esses que ainda vão nascer, mas que ouvirão a palavra de Deus. Então nós que já nascemos, olhem a nossa responsabilidade. Ouçamos as palavras de Deus, ouçamos-las e vivamos-las. E sejamos outros Cristos. Que o Senhor nos proteja, nos guarde e amamente ao seu amor. Glória a Ti, ó Cristo, nosso Deus e nossa esperança. Glória a Ti. Glória.